noite, igreja. Tudo bem, queridos? Sejam todos bem-vindos. Queremos convidar você a tomando lugar aí para nós orarmos e começarmos o culto. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, com alegria nos reunimos, Senhor, nesse local mais uma vez, junto com a igreja e os irmãos que o Senhor trouxe até esse local, que está trazendo. Deus, pedimos a Ti que a bênção e a mão do Senhor poderosa esteja sobre esse local, sobre cada uma das famílias, das pessoas, de cada indivíduo. O Senhor conhece, Deus, bem as necessidades, as angústias do coração, que aqui, Deus, os nossos irmãos, juntamente na comunidade, possam encontrar o consolo do Senhor na Tua Palavra, possam, Deus, encontrar respostas. Então pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença e o Teu Espírito, que tudo coopere para que o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos a dar o máximo, Senhor, da nossa adoração, atenção, nesse momento de culto, em nome de Jesus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nós começamos essa reunião. Amém. Amém, queridos. Quero convidar você a fazermos aqui uma leitura inicial. É o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 20, vamos ler do versículo 27 ao 38. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura. Lucas 20. Vamos ler? Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo o qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu com os 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento é para pessoas deste mundo, mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos vivem. Amém? Vamos adorar a esse Deus bendito. Nessa noite eu quero convidar você, se possível, a ficar de pé. Nós vamos fazer uma liturgia e um culto até um pouquinho mais enxuto. Tivemos algumas dificuldades técnicas aí que não vem ao caso falar, mas vai ser um pouquinho mais enxuto a nossa liturgia, tá bom? Então convido você, acredito que você não vai cansar, se possível, ficar de pé e louvar juntamente aqui com os irmãos, com alegria, com todo o seu coração, amém? Se solte do medo, da vergonha, da timidez, da preocupação com os outros e adore ao Senhor, amém? Boa noite, irmãos. Te convido agora então para prestar um culto ao nosso Deus. Se desligue de tudo que está lá fora agora e cante comigo essa canção que é bem conhecida. Yeah.
Irmãos, leia comigo Salmos 145. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza, e cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos os que invocam, sim, de todos os que invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos os que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem seu santo nome, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar. Hoje nós temos nossa liturgia um pouquinho mais enxuta, de Santa Ceia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo, um dos salmos mais conhecidos e amados de todos os cristãos. Eu quero que você abra no Salmo 23.
Deixa lá aberto, Salmo 23. Nós vamos ler o versículo, temos o versículo 4. A pregação de hoje ela vai ser mais, é uma pregação temática. E o tema da mensagem de hoje é fim da linha. Uma resposta bíblica ao medo da morte, ou à questão da morte. Não só ao medo em si, mas a questão da morte. Ok? Deixa eu fazer mais uma oração com você. Queria que você baixasse sua cabeça ou fechasse os olhos. Senhor Deus, diante do Senhor e da revelação da Tua Palavra nós estamos. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que está nesse local, mas também está em nós, possa, Senhor, nos iluminar e abençoar-nos com o entendimento, abençoar-nos, Senhor, com a compreensão da Tua Palavra, e ajuda-nos, Senhor, a reter no coração, que a Tua Palavra possa alimentar cada um, a igreja, fortalecer na fé, consolar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, o tema, como eu falei, é o fim da linha, uma resposta bíblica ao medo da morte. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. De novo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Irmãos, o salmista Davi, ele está falando de uma realidade aqui de morte. O salmo todo é o salmo do pastor, que nos cuida, que abençoa, que nos conduz. O versículo específico aqui está falando de uma realidade de morte, está falando de situações, de momentos da vida a respeito da possibilidade da morte, o que ele chama aqui de andar pelo vale da sombra da morte, aqueles momentos tenebrosos, difíceis, pavorosos que a gente muitas vezes passa na vida. Com certeza era uma situação aqui de assombro, pânico e até mesmo tormento, essa questão do vale da sombra da morte para muitas pessoas. Mas não para o salmista, não para ele, porque ele diz que ele sabe que o Senhor Deus está com ele, inclusive neste momento e nessas situações. O Senhor está com ele e isso é consolo para ele e para a sua alma. Então hoje eu quero falar sobre a realidade da morte, mas mais especificamente sobre a segurança mental, emocional e espiritual que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Então, nós acabamos de passar pelo feriado de finados, certo? 2 de novembro, aí, bem recente, acabamos de passar pelo feriado. Além disso, porque o feriado é o momento que a gente passa por essas realidades, lembra, né, disso. E além disso, não sei se é do conhecimento de todos aqui e o grau de conhecimento que as pessoas tinham, também tivemos um falecimento repentino, chocante por isso, que foi repentino, do senhor Vili de Cruz Alta, um senhor super querido, um homem de Deus, batalhador na obra do Senhor, todo mundo gostava muito dele, né? Deixou um bom legado e teve uma morte repentina, teve um AVC e faleceu também nessa semana. Isso também foi chocante. E além disso, também por causa do feriado de finados, mas além disso eu li uma postagem do reverendo Augusto Nicodemos falando sobre finados, que eu achei muito interessante. Então a soma dessas realidades me impulsionou a fazer essa pregação, para tratar deste tema, sobre então o medo da morte
e a segurança que podemos ter sobre o que vem depois da morte. Nicodemos, na sua postagem, ele fazia uma pergunta. Essa era a capa do seu post no Instagram. E a pergunta na capa do post era: onde estão os finados? Onde estão aqueles que já morreram? Onde estão? Era a capa. Então, deixa eu começar a mensagem desta noite por aqui, já que o reverendo me tocou e me impulsionou também a fazer essa mensagem. Eu quero começar por aqui e trazendo para vocês o que tem lá na postagem que ele fez, né? E a resposta do reverendo Augusto Nicodemos, ele disse: olha, eu vou fazer um resumo das Escrituras, daquilo que a gente percebe ser o ensino fiel das Escrituras sobre esse tema. Onde estão os finados? E a resposta dele é o seguinte: primeiro, sobre esse tema da morte, sobre os finados e a vida após a morte. Primeira coisa, ele disse: o que a Bíblia nos ensina? Eu não vou trazer aqui os fundamentos bíblicos, mas eu posso dar para você, porque isso aqui é só uma introdução para mim, e eu não quero me deter no todo da mensagem, tá bom? Mas lá na postagem ele traz alguns pontos. O primeiro é esse: imediatamente após a morte, a alma dos homens volta a Deus. É isso que a Bíblia ensina, largamente. Morreu, a alma de todo que morre volta a Deus, e os seus corpos permanecem na terra, onde são destruídos. Destruídos no sentido que se decompõem, seja lá a maneira de sepultamento e morte que for escolhida. Ou seja, a alma volta a Deus e o corpo perece. Esse é o ensino das Escrituras. Segundo, as almas dos finados não caem num estado de sono ou inconsciência após a morte. Alguns acreditam que você morre e depois que morre, então você entra num estado de sono. Nada acontece. Você simplesmente fica num estado de sono, numa inconsciência. E a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia muitas vezes chama a morte de dormir. Lázaro, Jesus não morre, apenas dorme. Mas não no sentido que ele estava inconsciente, num estado de sono, mas numa figura de linguagem, um eufemismo para a morte. Então, a Bíblia não ensina a respeito de sono após a morte. Isso aí é um ensino de seitas, de outras filosofias, mas não do cristianismo. Você não perde a consciência e você não entra nesse estado vegetativo da alma. A alma dos salvos em Cristo, daqueles que pertencem a Jesus, depois da morte, que o corpo fica e entra em decomposição, a alma entra no estado de perfeita santidade e perfeita alegria, plenitude de felicidade, na presença de Deus, juntamente com Cristo, enquanto aguardam a ressurreição do corpo. Você que é um cristão, fiel a Jesus, morreu, a sua alma vai para Deus, juntamente de Cristo, que você começa a usufruir do que a Bíblia chama de alegria eterna, de gozo eterno, de felicidade plena. Ali já, aguardando o que a Bíblia chama do último dia, onde haverá a ressurreição dos corpos. Que são os pontos do Augusto Nicodemo. Quarto, esta felicidade que aquele que morreu em Cristo já tem depois da morte, essa alegria maravilhosa, essa felicidade não é impedida pela memória de suas vidas terrenas, uma vez que essa alma mantenha consciência. Mas essa consciência não lhe traz pesar e tristeza por daqui a pouco lembranças de entes, de coisas que fez e que não devia ter feito, etc. Ou seja, você entra num estado de perfeição, de glória e de alegria, onde as suas memórias não lhe trazem pesar em momento algum. Então essa felicidade não é impedida. Uma vez que agora você se submete todo o saber à luz da perfeita vontade de Deus, do seu plano perfeito. Então lá, junto de Cristo, não há espaço para dor, tristeza, lamento, nada dessas coisas. Quinto, sua felicidade e salvação é somente pela graça de Deus. O corpo fica, a alma volta a Deus. Você que está em Cristo
tem a salvação, entra no gozo eterno, e isso não é pelo fato de você ter sido uma pessoa boa, maravilhosa na terra. É claro que é o que se espera de um salvo, ok? Mas não é isso, é graça somente. Amém? Eles não têm, agora aqueles que estavam lá junto de Deus, né, a sua alma, você morreu e está com Deus, eles não têm o poder de interceder pelos vivos, ou tornar-se mediador entre eles e Deus. Ninguém. Uma vez que você morreu, há um abismo que separa da terra, e você não tem mais contato com o que acontece na terra, você não tem essa lembrança de quem ficou, do quem não ficou, de etc. Então você não tem esse papel de intercedor, você não tem esse poder. Infelizmente se ensina isso, né? Não, fulano morreu, papai morreu, mamãe morreu, tio morreu, Dino morreu, alguém morreu, e agora está junto de Deus, e ele intercede por nós. Não, isso não acontece. O único intercessor é Jesus, o Espírito Santo. Amém? Então não há essa intercessão e essa mediação de homem algum, por mais santo, e nem os apóstolos, ninguém. Eles não intercedem por nós, a Bíblia não ensina nada a respeito disso. Então não adianta você dirigir orações, ou não morreu e virou uma estrelinha. Tudo isso são mitos e coisas que a gente conta, virou uma estrelinha, aquela estrelinha agora nos acompanha. É uma coisa lúdica, né? Nos acompanha na vida e tal. Não tem nada disso, tá bom? Sua alma está com Deus e não tem esse poder de intercessão e mediar nada. Sexto, agora as almas dos perdidos, aqueles que não estão com Cristo em vida, também não estarão com Cristo após vida. A alma dos perdidos não é destruída após a morte. Isso é uma teoria que se chama teoria da aniquilação. Você morre, só morre, acabou, sua alma é aniquilada. A Bíblia não ensina sobre isso. Então a sua alma não será destruída após a morte, mas entra num estado consciente de sofrimento e escuridão, tirados da presença de Deus, enquanto esperam pelo grande julgamento final. A própria ausência da presença de Deus é a grande angústia. Então é isso que acontece com os perdidos. Que mais? Não há outros estados além desses dois após a morte. Não tem outro estado. Não há qualquer base bíblica para a doutrina do purgatório e nem para a reencarnação. Não tem nada a respeito disso na palavra de Deus. Morreu, depois disso vem o juízo. Ou você está com Deus ou você está longe de Deus. É isso que acontece. Então, purgatório é uma doutrina da igreja, não da Bíblia. Reencarnação não é nem da igreja, nem da Bíblia. É de outras religiões. A palavra de Deus não ensina nada disso. Então, só tem esses dois destinos. E o último, nem a alma dos santos, nem a dos perdidos podem voltar à terra dos vivos após a morte. Não tem alma penada, assim, né? Andando por aí porque não conseguiu entrar em algum desses lugares, ou que tem que completar alguma tarefa, ou está lá te incomodando e puxando seu dedo de noite, puxando, né, o lençol. Não tem isso, queridos. Não existe isso. Se algum efeito desses acontece, tenha certeza que não é a alma penada de alguém que está fazendo isso. É outra coisa. Mas não é a alma de ninguém. Então ninguém volta. Todos os fenômenos considerados como ação de almas desencarnadas devem ser atribuída ou à imaginação humana ou à ação de demônios. Esse é o ensino resumido da palavra de Deus a respeito da realidade da morte e o que acontece depois da morte. Mas diz ainda Nicodemos, a realidade da morte e da sobrevivência da alma deveria nos lembrar sempre das palavras de Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A morte nos lembra disso. Então, a atitude mais sábia na vida e a maior dos corre, né? Não, todo corre. O maior corre que você tem que ser, que você tem que ter, o seu foco maior na vida é: eu não posso perder a minha alma. É isso que Jesus está dizendo. Que não adianta ganhar o mundo inteiro, porque tudo isso fica, é isso que a morte nos lembra,
você não leva nada, tudo fica para trás, toda a correria, tudo fica para trás. Só a alma que vai. Então você não pode perder a alma. E esse tem que ser o foco maior nosso. Então, o feriado dos finados, de alguma forma, nos lembra tudo isso. E tirando a ênfase, porque esse feriado, querendo ou não, é um feriado de cunho católico, e tirando a ênfase teológica do catolicismo, que está embutido no feriado dos católicos, a respeito de nós orarmos pelos mortos, para que eles desprendam do purgatório o mais rápido possível, esse é o fundamento teológico dos finados dentro do catolicismo. Tirando essa ênfase teológica, que eu acredito que é distorcida, tem uma importância aí, pois é um dia separado para a gente lembrar das coisas boas que se viveram juntos, daqueles que já se foram, parentes, amigos, próximos. Então é um dia, pelo menos, que a gente tira, talvez, para fazer alguma reflexão, alguma lembrança, revirar um álbum, etc., para lembrar de coisas boas, não é? Em respeito à memória. Também, para alguns, é um dia de ir ao cemitério, levar flores, embelezar o local, limpar o túmulo. Enfim, essa data, ela tem o seu valor. Mas o ponto aqui é que a morte é irremediavelmente o fim da linha. A morte é o fim da linha da vida terrena. A morte é o fim da linha. É a chegada. E como diz Tim Keller, a respeito também do recado que a morte nos dá. A gente não gosta dela, a gente odeia ela, mas ela nos dá um recado. A morte é uma sacudida para lembrarmos que não viveremos para sempre e que tudo nessa vida nos será tomado. Tudo que você lutou para conquistar, um dia lhe será tirado. Mas Keller também diz, exceto o amor de Deus. Pois o amor de Deus nos acompanhará na morte, na transição e nos conduzirá aos braços do Pai para vivermos eternamente. Esse não nos é tirado na morte. O fato é que a morte e sua inevitabilidade é um tema envolvido em muito mistério, não é? É um tema que também traz em si muito temor. E dias como esses do finado, obrigatoriamente, nos faz pensar na morte. Mesmo que a gente não goste, a gente acaba pensando na morte e no que pode ser que tenha depois, o que nos aguarda. Os mais novos, talvez, nem pensem na morte. Raramente, talvez, acho que pense na morte. Quando eu era mais novo, eu acho que eu não pensava na morte. Acho que ela andou bem pertinho algumas vezes nas folias que eu fazia, mas eu não pensava na morte. Acho que os mais novos não pensam na morte. Os mais de meia idade em diante, acho que já passa a ser um tema que volta e meia ocupa os pensamentos, né? Já passa, e aí, olha aí a doença, a pandemia, e essa cirurgiazinha aí, será que não vai dar ruim? E tal. Então, volta e meia, já começa a ocupar o pensamento. Os de mais idade, ou de idade mais avançada, creio eu, ser uma companhia mais constante. Talvez mais do que desejo. Né? Mas é um fato de que a morte vem para todos. Sim, ela é o fim da linha para todos. Uns precocemente, outros tardiamente, uns tragicamente, outros naturalmente.
Uns de morte morrida, outros de morte matada. A questão não é se a morte chega. Todos nós sabemos que chegará. A questão é estar preparado de alma e coração para esse dia. Você, só para você, não precisa murmurar em voz alta. Só para você, de 0 a 10, quanto de medo você tem da morte? Se fosse hoje, de 0 a 10, você estaria preparado? Você tem certeza do que te aguarda depois? Muitos vivem debaixo de medo. Muitos vivem aterrorizados com a possibilidade da morte. Alguns desenvolvem até patologias, onde você vai adoecendo, achando que você está morrendo e que está tudo acabando. Mas não precisa ser assim, queridos. Não precisa ser assim. E há uma doutrina bíblica que tem o objetivo da parte de Deus, tem o objetivo de nos dar consolo e paz. No que diz respeito à morte e ao destino após da morte. Tem uma doutrina que o objetivo dela é acalmar o nosso coração e a nossa alma, e essa questão ser uma questão resolvida nas nossas vidas. Essa doutrina, ela é ensinada há muitos séculos pelas igrejas mais históricas na tradição cristã. E essa doutrina chama-se perseverança dos santos. E algumas pessoas, dependendo do veio que você já andou na fé cristã, tem um pouquinho de dificuldade com essa doutrina. Mas o objetivo dessa doutrina é dar paz e consolo às pessoas que sabem que são finitas e que vão ter que encarar esse grande inimigo, a morte, e o que vem depois. E que o objetivo de Deus em sua palavra é nos deixar tranquilos, em paz, seguros e consolados. Essa doutrina ou esse ensino, claro que para aqueles que entendem e aqueles que aceitam essa doutrina, ela tem o poder de remover o medo da morte. A ansiedade e o medo de acabar no destino errado que existe depois da morte. O que diz essa grandiosa doutrina e graciosa doutrina cristã? O que diz? A perseverança dos santos assegura, pela palavra de Deus, que todos os justificados, que todos os regenerados, que todos os que nasceram de novo, que passaram pela conversão em Cristo, todos eles irão perseverar até o fim e serão glorificados. Essa doutrina nos ensina que nenhum dos eleitos, nenhum dos escolhidos se perderá no caminho. Todos serão salvos. Todos os justificados por Cristo, mediante a fé, vencerão a guerra contra o pecado, vencerão a guerra contra a carne e vencerão a guerra contra o diabo, e então adentrarão a eternidade vitoriosos para viver com Cristo para todo o sempre. Amém? Romanos 8, 29 e 30. Olha só, olha para o texto. Olha para o texto. Você está bem legível para você que está atrás, o dedinho está pequenininho, né? Então, se você quer curtir a apresentação, às vezes eu consigo você sentar mais na frente. Romanos 8, 29 e 30. Texto como esse está cheio na Escritura, eu vou trazer só alguns hoje.
Pois os que conheceu por antecipação, está falando de Deus, aqueles que Deus por antecipação conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus te conheceu antes que você existisse. Não foi no dia que você saiu da barriga da mãe, ou que o espermatozoide encontrou o óvulo e aí Deus disse, oi, prazer! Não, Deus te conhece antes de tudo isso. Lá, desde todo sempre Deus te conhece. E aqueles que Deus conheceu, Deus predestinou, já para que você fosse a semelhança de Jesus. E aqueles que ele predestinou, continua o texto, a eles também chamou. Antes que tudo existisse, Deus disse para você, se você é um eleito, este aqui, ele vai ser crente. Esse aqui vai seguir Jesus Cristo. Eu estou separando ele para isso. Então, aqueles que ele separou, aqueles que ele predestinou, ele também justificou. Cadê o texto? Me perdi. Cadê? E os que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Irmãos, olha para o texto. Olha para o texto. No texto ninguém se perde. Os que predestinou, os que, todos eles, não tem margem aqui, os que, todos aqueles que Deus predestinou, a esses também chamou. A todos os que ele chamou, a esses também justificou. Justificou quer dizer que um dia você vai nascer de novo e ter um encontro com Cristo. A todos aqueles que justificou, a esses também glorificou. É uma corrente inquebrável. Não tem falha. Quem está garantindo isso é o próprio Deus. É uma sequência inquebrável, vitoriosa. Um outro texto que colabora com isso, também Romanos 8, versículo 38 e 39. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Amém? Amém. Não precisamos temer a morte. Eu sei que uns temem a morte no sentido do momento derradeiro. Será que vai ser doído? Será que eu vou angustiar? Eu não queria sofrer. Eu não queria ter dor. Eu sei que alguns temem nesse sentido, de como vai ser aqueles momentos. E a gente não gosta de sofrer, e alguns temem essa coisa. Isso não está nas nossas mãos, né? Mas outros também temem porque a angústia maior pode ser depois. O que acontece depois? E essa é a angústia realmente da alma. Mas nós não precisamos temer a morte, nem o que vem depois. Você que anda com Jesus Cristo, a Bíblia diz que você foi um escolhido, que você é um eleito, você é um escolhido, um chamado. Então Deus prometeu que a todos os que chamou Ele vai justificar, a todos os que Ele justificou Ele vai glorificar. Nada poderá mudar isso. Nada tem o poder de separar do amor de Deus. Nenhum escolhido se perderá. Porém, acorda, irmão, cafezinho no olho, pinga e cutuca, irmão, chacoalha, irmãozinho, dá uma chacoalhadinha assim, ninguém entrega, ninguém tá dormindo. Não, esse dedinho não acorda ninguém. Daquela cutucada que dói embaixo da costela, vai, acorda, irmão. Porém, não estou pregando aqui uma vez salvo para sempre, já era, porque é um ensino assim, às vezes bem irresponsável. Não é isso. Porém, todavia, contudo, então a perseverança dos santos diz que ninguém se perderá no caminho, nem o eleito se perde, nem o escolhido vai se perder. Mas presta atenção aqui, a eleição, a escolha de Deus para a salvação,
ela é incondicional. A Bíblia está recheada de ensinos a respeito disso. Isso quer dizer que não depende de mim. Você estava mortinho não faz nada, e Deus foi lá e fez tudo para te dar vida. Então a eleição é incondicional. Mas a glorificação, que é o processo final, não é. Por isso chama-se perseverança dos santos. Você vai precisar, meu querido, perseverar na fé. Perseverar na obediência a Cristo, aos seus ensinos, na igreja, até o fim. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel. Até quando? Até a morte. E a morte é o último instante. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ninguém disse que ia ser molezinha. Ninguém disse que ia ser chuchuzinho seguir Jesus e nadar contra a correnteza de um mundo que jaz no maligno. O próprio Jesus disse: no mundo passareis por aflição. Jesus já está dizendo que não ia ser molezinho. Vão passar por aflição, dificuldades, perseverança. Mas apesar de tudo isso, nós, baseados na palavra de Deus, na promessa dele, que lá no final nós chegaremos vitoriosos e não ficaremos pelo caminho, apesar de todas as dificuldades, nós sabemos que no fim nós estaremos com aqueles que venceram o bom combate da fé. O amor vencerá o medo, e a fé triunfará sobre a morte. Mas precisamos perseverar em obediência a Jesus, aos seus ensinos, com fidelidade também, não fazendo um cristianismo customizado ou uma fé customizada, onde você adapta e deixa ela redondinha para o seu gosto. Não, fidelidade, perseverança à palavra de Deus e obediência ao ensino da palavra. Vamos ter que perseverar. Agora, John Piper, ele disse assim, ó: perseverar na fé até o fim não significa que os crentes não passarão por tempos de dúvidas, crises em sua fé. Não significa que não passarão por trevas espirituais, por tempos de falta de confiança nas promessas e na bondade de Deus. A incredulidade, em alguns momentos, poderá coexistir com a fé verdadeira. Marcos 9:24, você lembra do pai que tinha um filho possesso? E depois de tudo acontecer, ele chega para Jesus e diz, Jesus pergunta se ele crê, ele diz: eu creio, fé, eu creio. Logo em seguida ele diz: ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha pequenez de fé. Ou seja, é possível você ter fé, e mesmo tendo a fé, viver momentos de vida onde a incredulidade vai estar junto com a fé verdadeira. O que queremos dizer com perseverança dos santos até o fim, e que essa doutrina nos assegura pela palavra de Deus para consolo do cristão, é que nunca, mesmo passando por essas dificuldades e trevas e enganos e coisas que podem vir na nossa caminhada, nós nunca chegaremos ao ponto, se você é um escolhido de Deus, você nunca chegará ao ponto de renunciar a Cristo com tal dureza de coração que você nunca mais retorne para Ele na história da sua vida. Isso, a palavra de Deus diz que não acontece com os eleitos de maneira alguma, em hipótese alguma. A todos os que predestinou, chamou; a todos que chamou, justificou; a todos que justificou, glorificou.
Logo, como a incredulidade pode coexistir também com a fé verdadeira, a possibilidade do desvio, mas com retorno, com certeza, a Cristo em algum momento, está incluída dentro da ideia da perseverança dos santos. O fato é que você volta. Com certeza. Quando? Não sei. De que maneira? Não sei. Só digo para você, não brinque com a salvação e com isso, achando, vou dar uma fugidinha, depois eu volto. Volta. Se você é um eleito, volta. Sabe aquela gata? Temos alguns gateiros aí, ou gato não é a gata, coitado, o gato, que sai nas aventuras. Ele sempre volta, não volta? Mas volta de que jeito? Todo arrebentado. Então aquele ditado que às vezes a pessoa volta, né, ou converte na dor, ele não existe à toa. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então é isso, ok? Então a perseverança dos santos entende que existe essa possibilidade de um aparente desvio, mas essa pessoa nunca abandonará a Cristo ao ponto de dizer, nunca mais, eu abomino, não quero saber. Então ela volta, mas pode ser que a dor é de que traga de volta, as perdas que te traga de volta. Então, melhor não. Perseverar é o que nós precisamos fazer. Esse é o combate da fé, é o que Paulo disse, combati um bom combate. É o combate da fé. É a vida com Deus nessa terra. Você está em combate da fé, perseverando, buscando ser fiel, vacilando aqui, corrigindo, pedindo perdão, levantando, caindo, indo, mas estando com Jesus, tentando fazer o melhor para Ele, né? É a sua caminhada, é o combate. A promessa é que todos que foram escolhidos por Deus chegarão ao final desse combate vitorioso e que ninguém se perderá no caminho. Mas com certeza, então, venceremos no final. Agora, por que podemos ter essa certeza de que nenhum eleito, nenhum escolhido, nenhum verdadeiramente nascido de novo e regenerado, que nenhum desses se perderá? Por que nós podemos ter a certeza? E aí que vem o consolo e a segurança. Irmão querido, diz para mim, por que você continua crendo em Jesus e que Ele é o Salvador, manhã após manhã? Quando você acorda todo dia, por que em vez de dizer assim, quer saber uma coisa? Eu acho que esse Jesus aí é a história. Eu acho que isso aí não está com nada, perdi tempo da minha vida. Eu não quero mais saber da religião, não quero mais saber dessas coisas não. Por que você não acorda com esse pensamento? Por que você continua manhã após manhã reafirmando e dizendo, creio em Cristo, creio no Pai Todo-Poderoso, no Espírito Santo? Por quê? Porque é escolhido? Também. Por quê, queridos? Que você não chega à conclusão que é um desperdício da sua vida seguir essas crenças? O que te impede de largar tudo e chutar o pau da barraca? A resposta é somente uma. E se não for essa a resposta, você não terá consolo, você não terá segurança, você não terá paz a respeito disso, e essa doutrina não fará sentido. A resposta é somente uma. Por que eu posso crer que nenhum dos eleitos se perderá? Ela diz respeito, porque ela diz respeito não a mim, mas àquele que nos guarda, aquele que nos segura no caminho. Todos os eleitos e salvos chegarão na glória, nenhum se perderá, porque é Deus quem nos sustenta em suas mãos e não nos solta. Amém, irmãos? É Deus quem nos segura
no caminho certo. É Deus quem nos mantém na comunhão dos santos. Não é que eu nunca, irmãos, tenha soltado a mão de Deus. Muitas vezes eu já soltei a mão de Deus. E muitas vezes eu quis soltar a mão de Deus. O ponto é que Deus não solta a minha mão. Amém? Amém. É Deus que não solta a nossa mão. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Cristo mente. E não foi ninguém que veio até ele, o Pai que deu. Aí aquele que o Pai deu, e aqui está a eleição, aquele que o Pai deu, eles vão chegar até Cristo. Em algum momento eles vão chegar até Cristo. Nosso papel é orar e evangelizar. E eles chegarão até Cristo. E aquele que chegou em Cristo, Cristo o pegou. E nenhum daqueles que Cristo pegou se perderá. Amém? Nada me separará do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem nada nos separará do amor de Deus. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmão, sabe por que eu fico tranquilo? E que o meu futuro e a glória está certa? É porque eu não estou confiando na minha capacidade de se manter fiel no caminho. Eu não estou colocando o meu pensamento e achando que o que me mantém, criando Jesus dia após dia, é o meu compromisso de negar a carne, a minha luta contra o pecado, a minha força de vontade de viver uma vida irrepreensível e santa. Não é nisso que eu ponho a minha esperança, porque se é nisso eu vou perecer. Eu vou ficar angustiado, porque eu sei que eu não dou conta de ficar no caminho, eu não dou conta de seguir a Cristo até o fim, se não for Ele me segurando, me conduzindo, me levando até o final da jornada. Amém? É Deus, pelo seu poder, que me guarda para a salvação eterna. É Deus, pelo seu poder, que me guarda a jornada, o caminho para a salvação eterna. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos salvou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança incorruptível. Deus te salvou para uma viva esperança em Cristo e para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vós outros quem? De quem é essa herança que está reservada nos céus? A glória para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus, pelo seu poder, te separou para a salvação reservada para os últimos tempos. Amém? Queridos, há uma herança dos céus garantida a todos os que são guardados pelo seu poder. Versículo 4. Há uma herança. Agora o versículo 5 diz guardados, que nós somos guardados. Não teria sentido usar essa palavra aqui se guardados é algo que não depende de mim para perseverar até o fim e alcançar essa herança. Eu sou guardado pelo poder de Deus para alcançar essa salvação reservada para o último.
até o fim. Amém? É Deus, pelo seu poder, que me mantém na fé até o último tempo. Deus nos guarda, irmãos. Deus nos guarda. Deus nos chama para a salvação e nos guarda do início ao fim. Amém? Perseverança. A perseverança, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer nossa parte, a gente tem que buscar com temor, obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos, mas nesse processo a gente vai resbalar, a gente vai fazer coisas erradas, alguns vão se distanciar, mas a perseverança do santo nos diz que todos retornarão, estarão com Cristo no final. Amém? Se foi chamado, vai chegar no final. Mas por quê? Porque não depende exclusivamente aqui da nossa ação, é Deus que nos segura pela mão, é Deus que nos conduz no processo, nos garante que vai nos levar até o final. A boa obra que Ele começou em nós, Ele vai cumprir, diz Paulo. Amém? Ele vai cumprir. É Deus que nos guarda. 1 Tessalonicenses, concluindo aqui um último texto, 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, aquele que te chamou, aquele que te conhece antes da fundação do mundo, que te chamou, que te escolheu e que apresentou a Cristo para você, aquele que te chamou e que te salvou, Ele é fiel, diz o versículo 24, Ele é fiel. Amém? E por isso, Ele te fará ou te conservará íntegro e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor. Para a vinda do nosso Senhor, nós temos que ser encontrados íntegros e irrepreensíveis. De que jeito? Deus fará. Amém? Deus fará. Ele é fiel, o qual também fará. A perseverança dos santos nos diz que você precisa perseverar. Amém? Mas é Deus quem fará. Então, queridos, nós não precisamos ter medo da morte e nem do que vem depois. Se você nascer de novo, se você é cristão, mesmo que com batalhas, com dificuldades, com dúvidas, se você é cristão, nascido de novo, se você pertence a Cristo, você está reservado para a glória. O gozo eterno do lado do Pai te aguarda. Amém? E o que nós fazemos é perseverar, lutar para viver em obediência, em santidade, agradando o Senhor, mas sabendo que Ele nos conduz, Ele garante, Ele que leva à frente, que nos conduz até o final do processo. Deus garante e fará. E para terminar, uma dúvida que diante muitas vezes desse ensino vem à tona, você deve estar pensando a respeito disso, né? Mas pastor, você disse que nenhum dos escolhidos se perderão. Sim, eu creio nisso, eu acredito muito na perseverança dos santos, isso é um grande consolo para mim, eu acredito. Mas e aqueles que se desviam? E aqueles que se afastam da fé? Porque tem, você conhece, não conhece? Estão nas nossas casas? Estavam na igreja? Estão nos nossos ciclos de amizades? Andaram com a gente, mas de repente se afastaram, desistiram, saíram. E daí? Como assim que nenhum dos escolhidos se perderá? Como explicar? E o que fazer? 1 João 2,19 diz o seguinte, irmãos: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Se somos de Cristo, a evidência é que perseveramos
até o fim. Colossenses, Paulo fala que a gente vai até Cristo, então nós somos enraizados em Cristo, nós somos edificados em Cristo, nós somos confirmados em Cristo, nós estamos crescendo em Cristo, a gente permanece em Cristo. Se não perseverar, possivelmente nunca chegou a ser dos nossos. Já preguei sobre isso, pode ser que teve ali uma falsa conversão. Estava no nosso meio, mas talvez não tinha a fé salvífica, não tinha a fé que salva, não tinha a fé verdadeira. Tinha uma fé que era falsa, uma fé que era ilusória, uma fé que levou ao engano. Mas qual a nossa atitude diante dos que se afastam ou desviam? Lembra que a perseverança dos santos é todo um trajeto, tá? Você pode estar pensando em pessoas que estão afastadas nesse momento. Então nunca foi dos nossos. Não sei, pode ser que seja dos nossos, sim. Entrou numa crise de fé e se afastou. E eu sei que se ela é de Jesus, ela vai voltar. Ela não vai permanecer e morrer nos seus pecados. Amém? Amém. Isso é consolo. Amém? É saber que Deus está conduzindo. Eu não estou entendendo. Eu queria ela aqui no nosso meio. Eu queria eles aqui com a gente, louvando e crescendo na fé, mas por alguma razão se afastou. Uma razão que nós não sabemos. As pessoas podem entrar em crise de fé. As pessoas podem entrar num momento de frieza espiritual, de engano espiritual. As pessoas podem ser, a palavra de Deus diz, amortecidas pelo pecado. Podem ser endurecidas pelo pecado. Vai sendo seduzido pelo pecado e o pecado te endurece e te afasta do caminho. Então quer dizer que ela não era uma nossa? Se a nossa permanece, ela saiu, o texto diz que então talvez não fosse. Mas nós podemos garantir? Não podemos, porque só Deus sabe. Amém? Pode ser sim. Ali eu escolhi de Deus que se afastou. Que passou alguns anos, alguns meses, talvez uma vida, mas vai voltar. E estará conosco na eternidade. Amém? Essa é a garantia de Deus em sua palavra. Esse é o consolo nosso. Para nós, para aqueles que amamos. Amém? Saber que não depende de nós e que Deus conduz. Escapou, saiu, Deus deixou. Vai aprender a duras penas para que depois volte e tenha a verdadeira fé. Tenha a fé madura que conduz à salvação. Precisou passar, se afastar, Deus está no processo. Amém? E o nosso papel? O nosso papel, queridos, é que nós devemos lutar, orar, reevangelizar se for o caso. Cercar, está ali perto de todos aqueles que se afastam e desviam, orando, apresentando o Evangelho, chamando de volta, respeitando o processo, amando, servindo, para que essa pessoa possa voltar ao caminho de Deus. Amém? Nós não ensinamos aqui determinismo, que uma vez salvo, salvo para sempre, e nem uma vez desviado, desviado para sempre, ou nunca foi dos nossos. Mas o texto diz que aquele que é dos nossos persevera na fé. Se não persevera na fé, revela a todos que talvez não era dos nossos. Categoricamente podemos falar isso? Não somos Deus. O que fazemos? Oramos para que retorne. Esperando como o pai da parábola, que o filho que foi embora e todo dia ele ia até a porta, todo dia ele orava, todo dia ele tinha esperança que o filho retornasse. E é isso que nós fazemos com aqueles que se afastam. Crendo e esperando ser um eleito, e só Deus saberá disso. Amém? Que retorno. Mas os eleitos chegarão ao fim vitoriosos. Essa é a promessa e a garantia para você, para a igreja, para todos nós. Não precisamos ter a meia morte, temer se eu fui bom o suficiente, se eu fui legal o suficiente, crente o suficiente, para que então depois da morte eu tenha espaço no gozo eterno. É graça, amém? Não é mérito, amém, queridos? E nada te separará. Nossa, mas eu vivi uma vida, vou falar, pastor, eu fui bem sem vergonha como crente. Eu não cumpri direito os mandamentos. Eu quero dizer para você que se você de fato deixou Cristo entrar no seu coração, você perdeu a oportunidade de já experimentar nessa vida os gozos da vida por vir. Você deixou de viver a riqueza do Evangelho nessa vida, viveu uma pobreza de fé, tendo ao seu dispor um banquete.
mas nem por isso você será punido eternamente, porque não depende de obras e de méritos, se você viveu aqui de uma maneira às vezes até vergonhosa o Evangelho de Cristo, porque não depende disso, amém? Agora, quero dizer para você que o salvo, ele demonstra, ele tem frutos, ele vai apresentar frutos, e se a pessoa vive uma vida inteira sem apresentar esses frutos, talvez ela seja um falso convertido, e ela precisa cair na real. Amém? É pelos frutos que nós conhecemos. É um envolto de alguns temas que às vezes cria uma certa dificuldade, esse tema, mas queremos nisso. Amém? E nós não precisamos temer a morte, nem o que está por vir, porque Cristo nos garante que você, estando na mão dele, ele não solta, nunca mais. Amém? Nunca mais. E aí eu quero terminar aqui lembrando um dos símbolos, que é o grande consolo, que é a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, que nos serve justamente para isso, para consolo. E a pergunta do Catecismo é: qual é o seu único conforto verdadeiro, robusto, na vida e na morte? Meu único consolo é que meu único conforto é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados, me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que sem a vontade do Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante, para todo sempre, de todo coração. Amém? Irmãos, queria convidar você então a baixar a sua cabeça e nós fazemos uma oração. Senhor meu Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos desse tema, Deus, que é uma das doutrinas da graça, que é um tema recheado de consolo e segurança a respeito da salvação que há em Cristo e que Cristo garantiu para nós na cruz. Pai, que nós possamos nos agarrar nas Suas promessas, no Teu ensino, e descansar que não é de nós que depende chegarmos até o fim, mas se chegaremos até o fim, é porque em Tuas mãos estamos, e o Senhor nos guarda para a salvação eterna. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso levantar amanhã e dizer: não é de mim que depende, é Deus que está cuidando de mim, é Deus que está me dando, fortalecendo, é Deus que fará, é Deus que completará a obra até o fim, é Deus que vai me ajudar a vencer o pecado, é Deus que está me santificando, é Deus que está me ajudando nas tribulações, é Deus que o fará. Senhor, que possamos descansar no Teu consolo e saber que esse último inimigo foi vencido por Cristo na cruz. Deus, a morte, do qual não precisamos temer, Deus, nem o dia derradeiro, nem o que está por acontecer, porque se Te pertencemos para todo sempre. Aleluia. Amém. Amém. Amém, irmãos? Espero que você tenha minimamente compreendido essa doutrina, porque ela envolve algumas quebras de paradigmas e ensinos que às vezes são contrários a esse pensamento. Você não é obrigado a acreditar em tudo, mas isso é que ensina essa doutrina, é isso que acredito sinceramente. Amém? Então quero, nesse momento ainda, passarmos o nosso momento de Santa Ceia do Senhor. Eu queria convidar aqui os irmãos a virem aqui à frente, para nós distribuirmos os elementos, orarmos pelos elementos e participarmos todos da ceia do Senhor. Amém? Se mais um casal aí quiser nos ajudar, bem-vindo. Quando os irmãos pegam os elementos, pense na ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, de alguma maneira, remete à morte. Estamos falando de morte aqui. A ceia do Senhor nos fala da morte. Nos fala de um homem inocente que morreu pelos culpados. Um homem inocente que veio e se entregou por nós. Um homem que abriu mão da vida para que nós tivéssemos vida.
E esse homem experimentou a morte que nós tememos. A morte, que é uma experiência que nós não gostaríamos de passar, esse homem passou. Ele entende o que é esse temor. Ele sabe o que é a morte. E ele pode, e é poderoso, porque ele venceu a morte. Para nos conduzir nesse processo, para segurar nas nossas mãos, para nos consolar. Amém? Esse é o nosso amado Senhor e Salvador, que nós celebramos no culto de ceia, que remete ao sacrifício e à morte. Amém? Perfeito aquilo que ele realizou. Eu quero convidar você a nós orarmos agora pelos elementos. Amém? Queria que você se concentrasse. Olha aqui, abençoando os elementos juntamente comigo. Senhor Deus, aqui está o pão, o vinho, o suco, e nós queremos separar esses elementos para aquilo que é o sagrado, para aquilo, Deus, que é o importante nesse evento, nessa celebração, nesse acontecimento que é a ceia do Senhor. Realizamos, Deus, esse mandamento, esse sacramento do Senhor com temor, Deus, no coração, Deus, sabendo que foi um sacrifício, que foi, Deus, penoso, Deus, que não foi moleza não, que o Senhor suou sangue, que foi complicado, mas o Senhor deu a vida por nós. Deus, o Senhor não desistiu, o Senhor encarou a morte, o Senhor encarou a angústia, o terror, deu a escuridão. Deus, obrigado, porque o Senhor na escuridão nos trouxe para a luz, na vida, na morte, o Senhor nos trouxe para a vida. Obrigado pelo seu precioso sacrifício, pelo perdão dos nossos pecados. Deus, que nos lembramos do qual, Deus, nos alimentamos neste momento ao participar da ceia do Senhor. Abençoamos esses elementos, Deus, para que através deles e por meio deles, Deus, esteja carregado de graça abundante, especial, que traga vida e cura aos irmãos da igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão distribuir os elementos. Você que está aqui conosco, você que confessa a Cristo, você que sabe que Cristo é o único caminho, que é o Salvador e não há nenhum outro além dele, você que entende essa fé, você é bem-vindo a participar da ceia aqui juntamente conosco, porque isso é discernir. Você está comungando dessa ideia que a ceia defende, então você é bem-vindo nela, participe com liberdade, amém? Confessando pelo pão e pelo vinho que Cristo é o único caminho, que Cristo é a verdade e a vida que nos leva ao Pai, amém? E que nada nos separa do seu amor. Irmãos, enquanto os irmãos ainda estão distribuindo, eu queria que você fizesse mais uma oração, nesse espírito de constrição, nesse espírito daquilo que de fato é a ceia do Senhor. Eu queria que você tivesse um tempo de confissão de pecado. Homem, mulher, adulto, criança, pai, mãe. Pense no Salvador. Pense que foi por causa dos nossos pecados. Pense no grande perdão que Ele conquistou. Eu queria que você fechasse os olhos. Nós tivéssemos um tempo aqui de arrependimento e confissão de pecados. Isso faz parte da perseverança, é olhar para si, é ver os pecados, é ver a queda, é ver os seus erros, se arrepender e dizer: Deus, eu vacilei, Deus, aqui eu fiz errado, mas me ajuda a perseverar na verdade, ajuda-me a perseverar na maneira certa, ajuda-me a perseverar na fé, ajuda-me a não fazer mais de uma maneira que entristeça o Senhor. Pai, em nome de Jesus pedimos a Ti, Deus, o perdão dos nossos pecados. Deus, somos todos pecadores indignos que sentam à mesa do Deus Santo. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados que temos cometido desde que nascemos, os pecados que temos cometido, Senhor, nesse ano, os pecados que cometemos hoje, os pecados que cometemos nesse culto. Deus, nos perdoa dos nossos pecados. Deus, que o sangue precioso de Jesus venha sobre nós e nos limpe de todo pecado. Em nome de Jesus, nós pedimos o perdão e confessamos que precisamos do Teu perdão. E obrigado desde já também pelo perdão alcançado, Deus, pela vitória de Cristo, Deus, sobre os pecados, por ter carregado todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por nos redimir e nos salvar de uma maneira perfeita, sem que haja necessidade, Deus, de nós querer nos salvar ou melhorar o que o Senhor fez. Obrigado pela perfeita salvação realizada na cruz, do qual nós nos lembramos hoje no culto de ceia. Deus, que somos pecadores e que precisamos do Salvador, e o Salvador está disponível, o Salvador está conosco, o Salvador nos ajuda, o Salvador nos carrega, não solta a nossa mão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
todos com os elementos em mãos, eu queria convidar você a fazermos essa oração coletiva, essa oração comunitária, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu queria convidar você a orar o Pai Nosso. Vamos fazer com fé? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Tome o pão aí nas suas mãos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Isto não é só o pão, queridos. Aqui também está o corpo, o sagrado, o divino, a bênção espiritual sobre as nossas vidas. Amém? Isto é o meu corpo. Vamos comer? Tomai e comei. Agradeça ao Senhor, diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelo perdão, obrigado, Pai, por ter levado sobre o seu corpo os nossos pecados. Obrigado por ter encarnado, por te conhecermos face a face, revelado nas Escrituras. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até que o dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado hinos, saíram para o monte das oliveiras. Está aqui o cálice da nova aliança, é o sangue de Cristo. Tomamos todos, amém? Com temor e reverência. Agradeça também a esse cálice, a esse sangue que está sobre você, aquilo que você não enxerga, mas que espiritualmente Deus vê. Você foi selado, você foi marcado, assim como o povo na velha aliança, na saída do Egito, no umbral das portas, o anjo da morte passou e não entrou naquelas casas. Sobre você tem a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que te separa, que te faz um escolhido na terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, senta aí mais um minutinho enquanto os irmãos estão recolhendo os cálices. Queremos dar os avisos. Vamos fazer a oferta, mas daqui a pouco. Nós vamos encerrar o culto hoje com uma canção. E aí os irmãos vão fazer a oferta, tá bom? Então vamos pular aqui. Mas avisos, terça-feira nós temos o nosso PG, que a gente deu uma quebradinha na dinâmica, cancelou outra vez, mas terça-feira é feriado. Mas terça-feira à noite nós temos o PG lá na casa do Barizão. A todos os que participam ou que querem participar são bem-vindos. Terça-feira, 20 horas, o PG, tá bom? E o PG do sábado teve ontem, então no próximo sábado não tem, vai ter no dia 19. Sábado não tem PG, mas nessa terça tem, tá bom? E aí, esse aviso aqui, eu quero chamar aqui o Gilmar e a Roseli para reforçar esse aviso aqui de uma atividade especial, bem especial, que nós queremos estender para a igreja e chamar os irmãos para participar aí. Boa noite a todos. Eu preciso dar um testemunho aqui, antes de nós falar. O pastor falou do seu Vili, lá de Cruz Alta. Nós estivemos lá no velório dele, dando nosso abraço lá para a família. Mas o que eu quero falar é dessa certeza da salvação
que a família dele e ele tinha. E estavam contando para nós que uma semana antes dele, ali, durante aquela semana, ele reuniu toda a família e a pergunta que ele fez para toda a família reunida: você tem certeza da salvação? Você está pronto? Você está pronto para partir? E ele disse para todo mundo assim: eu estou pronto. E vocês? Daí nós lá durante o velório lá, a gente poder notar na família assim, que tinha tristeza, que estavam tristes pela partida dele, mas não tinha desespero. Por quê? Porque eles são uma família de fé, e quando Cristo está nas pessoas, enquanto Cristo está com a família, está a pessoa que parte, a pessoa que fica, a tristeza não tem como a gente evitar. Isso, nós fomos lá, choramos junto com eles lá, mas também cantamos junto com eles, porque o seu Belino disse que queria que houvesse canto no velório dele. O semblante dele assim de muita paz. A gente não quer trazer isso como um misticismo, mas a gente sabe que Deus chama as pessoas, e as pessoas que vão em paz, que se sentem com o dever cumprido, demonstram isso também e deixam isso para a família. Para quem não conhece o Vili foi muito importante para a nossa comunidade aqui na criação. Ele teve, eu acho que umas 3, 4 vezes aqui fazendo pregação, alguns de vocês devem conhecer ele. Ele doou lá em Cruz Alta uma área da Fazenda Esperança, onde tem hoje lá uma casa de retiros. Inclusive tem um retiro para domingo que vem, e o pessoal da organização queria cancelar. É hoje? É hoje? Eu estou meio perdido no tempo aqui, com todo espelhado. E era hoje. E eles disseram: não, o Vili não ia querer que fosse transferido. Então nós estamos aqui mesmo com o coração um pouco apertado, mas eles tendo a certeza que tinha mais de 150 inscritos lá, jovens inscritos. Então essa área, esse lugar do que nós também participamos, nós também, a comunidade de Passo Fundo auxilia lá através de doações também para que ela seja mantida. Ali é um lugar realmente que ele doou essa área com piscina. Um dia vocês também, de repente, quando tiver um evento lá, estão convidados a ir lá conhecer também. E então ele fez a parte dele. Ele era um pregador, ele era um missionário, e a curiosidade ainda que eles dissessem: olha, ele estava lá preparando o terreno, roçando tudo, e o pessoal disse: pai, deixa isso aí. Não, eu vou deixar tudo pronto aqui. E terminou. E quando eles foram ver nas vestes deles, como ele era realmente uma pessoa de Deus, e que cada vez que ele se encontrava com a gente, ele tinha uma história, e ao mesmo tempo nos evangelizava, né? Ele era um evangelista mesmo. E diz que dentro do bolso dele tinha aqueles folhetinhos, né, de evangelização, porque quando ele se achava com as pessoas, ele falava sobre Jesus. Então eu quero realmente que a comunidade saiba que orem pela família também, para passar por esse momento muito difícil, que Deus dê força para eles, né, e para que a obra que ele começou não termine. A gente sabe que ele plantou realmente uma grande semente, mas que não depende dele só de dar continuidade. Então foi assim, realmente foi, para nós foi também gratificante. O Cid esteve lá, a Londa, a Diva, nós estivemos lá, foi gratificante. Eles sentiram a nossa presença e a alegria deles que nós fomos até lá, sabe? Eles sentiram no coração deles a alegria. Mas dentro desse caminho, nós temos um convite para fazer para vocês. Não sei se vocês sabem, eu e a Roseli, desde que praticamente que a comunidade começou aqui, a gente sempre organizou os eventos aí, principalmente relacionados com a família e a casais. Então agora, depois com o passar da pandemia, nos últimos 2 anos não deu para fazer mais nada. Mas agora a gente está retornando a fazer um evento para a comunidade, e com o Cláudio e a Lorita, eles são de Ivoti. Eles têm um caminhão próprio lá, como é um motorhome. Eles vêm de lá para ficar com nós. E esse evento vai ser realizado lá na Fazenda do Miro, na chácara, no sítio, né, do Miro. E nós estamos convidando os casais, as pessoas que queiram participar,
para esse evento, que em princípio ele é destinado para casais, mas eles abriram para que a gente possa, se as pessoas que quiserem participar, podem participar também. Então nós vamos fazer os convites, vão dar com maior detalhamento depois nas redes sociais, né, pastor, em termos de valores, o custo que vai ter por pessoa e tal, mas a gente quer aqui afirmar o convite. E a gente sabe que sempre que a gente faz um evento, principalmente para casais, a primeira coisa que vem, a gente tem uma desculpa. Eu tenho meu filho, eu tenho a minha mãe, eu tenho não sei o que, eu tenho aquilo. Gente, os eventos da nossa comunidade são poucos. Destinem esse tempo, dia 26 e 27 de novembro. Tire um pouco desse tempo. Esse casal é maravilhoso. Eles mais ou menos há uns 15, 20 anos que eles estão trabalhando com casais, com família. Então eles têm uma mensagem assim especial para você lá, para a tua casa, para a tua família. Então, gente, destine esse dia para ir lá. Pode acampar lá no Mir, pode levar os filhos. A gente está pensando lá em fazer durante a palestra, de ter alguém para cuidar das crianças que são maiores ali, para que os pais possam participar com mais afinco, né? Sem distrações maiores. Mas então assim, não é desculpa que tem os filhos, que pode levar os filhos, não é desculpa que é longe, porque não é tão longe assim, né? É logo ali que vocês conhecem o lugar, tá? Dona Roseli, mais alguma coisa? Não, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, viu, gente? E quem precisa, fale comigo que eu vou dar maiores dicas, né? E a gente conhece esse casal há muitos anos e a gente sabe o quanto eles foram importantes para o nosso casamento. Verdade. Né? Então, não só para nós, para muitos casais da comunidade, da antiga comunidade que nós também participávamos. Aqui, os que participaram desses antigos sabem do valor que é da gente sentar para ouvir uma palavra diferente para pessoas que se importam com a família nesses tempos tão difíceis que a gente está passando aí com relação às famílias, né? Então fica aqui nosso convite para que... viu, pessoal, o que a gente precisa mais é tipo o nome das pessoas, porque eles fazem algo especial para cada casal, né? Eles fazem um crachá com nome, então tudo isso a gente também precisa. Nós não podemos chegar lá no sábado de manhã e passar o nome para eles. Eu preciso disso já antecipadamente também, tá? Para a gente também poder preparar algo lá e... tem tudo, tem o almoço, tem janta, tem café, tudo isso a gente precisa preparar e a gente precisa saber quem vai. Mas com certeza vai ser um final de semana muito especial mesmo. Amém. Pessoal, a gente já vem falando sobre isso há pelo menos uns 15 dias. Se organiza. É casal, sou solteiro, tô separado. Todos são bem-vindos. Namorado. Né? Tá namorado, noivo. Vai envolver temas da família, tá? E Deus. O grosso da atividade vai acontecer no sábado. Então vai ser de manhã, de tarde e de noite. Palestras, intervalos, jantas e tal. Mas o grosso da atividade vai acontecer no sábado. Os outros eventos que a gente fazia, o sábado era livre. Sábado não vai ter livre. Sábado é o que vai ter a grande programação. Então se você puder participar, vá no sábado. E no sábado é participar realmente do evento. O domingo vai ser o que a gente faz. Vai estar lá o culto, vai ter um café da manhã, vai ter o culto. Então provavelmente vai dar algum ensino dentro dessa área e aquele churrascão para encerramento, ok? E até lá, graças a Deus, o inverno vai ter terminado, né? Tem duas coisas certas, que Jesus não larga as nossas mãos e que o inverno... Bom, então se organiza, tá? Se organiza para estar com a gente, principalmente no sábado. Mas se puder nos dois, ótimo, tá? Em últimos casos, eu trabalho no sábado, não posso. Então vai no domingo, que é o bolo da cereja, que é o culto no final. E aí nós vamos ter culto só lá, não vamos ter de noite. Tá, mas vamos lá, se organiza aí para participar com a gente. Só que como a Roseli falou, precisa ser antes. Eles fazem mil uma lembrancinha e coisa, e não tem como chegar aqui, já tem que chegar a coisa pronta. Tá? A gente vai começar a entrar em contato e a gente gostaria que você se organizasse. Amém, é isso. Irmãos, queria chamar aqui na frente nossos irmãos aí, Bianca e o Douglas.
Sábado que vem tem normal aqui o Sub-18. Mas agora durante esta canção, eles vão cantar uma última canção. Eu queria convidar você durante essa última canção a ficar de pé. Nós vamos, enquanto cantar essa canção, dar a oportunidade para os irmãos ofertarem. A gente não fez isso no início do culto. E a igreja vive disso. Amém? As contribuições é o que mantém a igreja, a oração dos irmãos e as contribuições. Então, enquanto você canta, sai do seu local, coloca a sua oferta aqui, volta para o seu lugar, a gente vai fazer a oração final e terminamos. Amém? Vamos cantar com alegria e ofertar também com alegria e paixão. Os céus proclamam tua glória e falando que faz as tuas mãos, os rios acalmem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego ouve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego ouve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quero convidar você para nós fazermos mais uma oração. Vamos orar então? Senhor meu Deus, obrigado por nos ter dado saúde, por nos ter nos dado condições, ânimo, vontade. Obrigado por ter nos dado a Cristo, a sua palavra, o alimento, a comunhão com os irmãos, o saber que pertencemos a Cristo e pertencemos à sua igreja. Deus nos pede-nos na sua paz e nos leva até os nossos lares em proteção. Oramos para que seja abençoada a semana dos irmãos, para que o Senhor livre de todo o mal, doenças e problemas e levantes do inimigo. Usa os irmãos na proclamação do Evangelho, no bom testemunho. Abençoe a igreja do Senhor nas atividades, nos lares, no trabalho, na escola. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor olhe para você com bondade e lhe mostre... Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, uma ótima semana. Cumprimenta aí o seu irmão na paz de Cristo.